Antes mesmo dos votos, ele pegou o microfone e disse: Isadora, eu não posso continuar fingindo. Eu perdi tudo. O salão congelou. O vestido dela, parado no meio do corredor, parecia mais pesado. O noivo milionário que todos admiravam estava ali, em ruínas, diante de todos. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Porque às vezes é na queda que a verdade aparece, e só quem tem coragem de ser visto de verdade descobre se é amado de verdade. O casarão no interior de São Paulo brilhava sob luzes âmbar, refletindo nos espelhos antigos e nas taças de cristal dispostas com precisão. Músicos afinavam violinos no canto. Convidados cochichavam sobre os quadros pendurados. Todos obras de Isadora. Miguel, no altar, parecia impecável. Terno sob medida, barba feita, sorriso estudado, mas suas mãos tremiam. César Melo, o pai da noiva, observava tudo com um ar satisfeito. Afinal, sua filha estava se casando com o jovem mais promissor da tecnologia brasileira. Só Miguel sabia o que aquilo realmente era. Um teatro prestes a desmoronar. Quando a marcha nupcial começou, e Isadora surgiu no corredor, sorrindo com uma leveza quase infantil. Algo em Miguel se quebrou. Ela não sabia. Ele não aguentava mais carregar o peso da mentira. Assim que ela parou diante dele, Miguel se virou para o celebrante e disse baixinho: Desculpa, antes de tudo, eu preciso falar a verdade. Miguel Navarro nunca foi o tipo óbvio para o sucesso. Cresceu na periferia de Campinas, filho de uma professora de ensino fundamental e de um serralheiro. O primeiro computador entrou em casa desmontado. Um presente de segunda mão que ele reconstruiu sozinho aos 12 anos. Ali começou tudo. Aos 25, criou um aplicativo de segurança digital que viralizou após um vazamento de dados expor uma grande rede de hospitais. Investidores surgiram em fila. A empresa cresceu como espuma, e o garoto que um dia escreveu código escondido no quarto virou destaque em capas de revista. Chamavam-no de o hacker do bem. Mas, com os holofotes, veio a pressão. Sócios, conselhos, convites para painéis que ele odiava. Para o mundo, ele era um gênio calmo, visionário, equilibrado. Por dentro, Miguel vivia com medo. Medo de perder o que construiu, medo de voltar a ser só o menino da Vila Progresso, medo de decepcionar quem acreditou. Foi nesse ponto que apareceu Isadora. Ela estava expondo pinturas em uma galeria pequena. Tinha algo nela que Miguel não conseguia decifrar, uma mistura de leveza e firmeza. Ela olhava para ele como se não visse nem o currículo, nem o saldo bancário. Apenas ele. Desde o começo, Isadora não fazia perguntas sobre metas, lucros ou rodadas de investimento. Ela queria saber o que o deixava inseguro. O que ele fazia quando não estava tentando salvar o mundo com tecnologia. Ele nunca havia amado alguém assim. E foi por isso que, quando a empresa começou a ruir, ele escondeu. Primeiro foi uma falha grave no sistema. Depois, uma ação judicial. O escândalo escalou rápido e seu sócio mais próximo desapareceu da mídia. Miguel acreditava que poderia resolver. Cortou despesas, vendeu ativos, pegou dinheiro emprestado sem avisar ninguém, inclusive Isadora. A data do casamento já estava marcada. Os convites enviados, os pais dela empolgados com a união, mas cada vez que Isadora o abraçava, sorrindo, acreditando nele, Miguel se sentia menor. Não por ter fracassado, mas por estar mentindo. E foi ali, naquela encruzilhada silenciosa entre o amor e a vergonha, que tudo começou a desmoronar. O sonho de Miguel não era ser rico, era ser livre. Livre para criar sem medo, livre para não se sentir pequeno diante dos poderosos e nos seus devaneios mais íntimos, livre para construir uma vida com Isadora que não precisasse de máscaras.
Ele falava disso com brilho nos olhos, de comprar um sítio na Serra da Mantiqueira, reformar um celeiro abandonado e transformar em ateliê. Ela pintaria, ele escreveria código olhando a névoa nas janelas. Viveriam longe dos eventos sociais, das expectativas, das manchetes. Isadora ria da ideia, mas em seus olhos havia verdade. Ela acreditava, e isso bastava. Nos primeiros meses tudo parecia possível. Um fundo internacional comprou parte da empresa. Um investidor influente comparou Miguel a Elon Musk, mas com consciência social. Ele foi chamado para palestrar fora do país, e então, de repente, tudo virou. O que começou com uma falha de segurança se tornou um escândalo nacional. Dados de milhares de usuários foram expostos. O sistema tinha sido comprometido por alguém de dentro. Miguel suspeitou do seu sócio, Lúcio, mas não tinha provas. Quando a imprensa começou a cavar, Lúcio sumiu. Miguel se viu sozinho. Os conselheiros começaram a abandoná-lo. Contratos foram suspensos. Parcerias evaporaram. Ele tentou agir rápido, reestruturou a equipe, contratou especialistas, deu entrevistas pedindo desculpas. Mas por trás das câmeras, o desespero crescia. Cada reunião era uma tentativa de acalmar investidores. Cada madrugada, uma nova planilha com cenários cada vez mais irreais. E mesmo assim, ele acreditava que podia reverter. Só precisava de tempo. Só que o tempo acabou. A dívida crescia como um buraco negro. Miguel vendeu o apartamento em que moravam, dizendo a Isadora que era uma oportunidade boa demais para recusar. Ela acreditou. Cancelou viagens, abriu mão de exposições, aceitou com naturalidade uma vida mais modesta, achando que estavam apenas sendo práticos. Ele não disse uma palavra sobre as ações judiciais, nem sobre os funcionários que precisou demitir, nem sobre os empréstimos feitos em seu nome pessoal. Continuou sorrindo, continuou planejando o casamento, continuou sendo o homem que ela amava, mas só por fora. Por dentro, Miguel estava se despedaçando, e mesmo assim, ainda achava que podia consertar tudo, que bastava um último acerto, uma virada de sorte, um investidor salvador, que era só uma fase, e que o amor sobreviveria ao silêncio. Na última semana antes do casamento, Miguel já não dormia. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Isadora, sereno, apaixonado, cheio de uma confiança que ele não merecia. Durante o dia, fazia o que sabia fazer de melhor, fingia. Participava das reuniões com fornecedores, sorria nas fotos do chá de panela, ensaiava os votos com ternura. À noite, trancado em seu pequeno apartamento alugado, lia e relia relatórios, cartas de cobrança, mensagens não respondidas. O império que um dia construiu estava desmoronando rápido demais. Na véspera da cerimônia, no quarto do hotel onde passaria a noite, Miguel ficou sozinho. O terno pendurado, as alianças sobre a cômoda. E o silêncio, como um espelho cruel. Pegou o celular. Pensou em ligar para ela. Mas o que diria? Amor, só para te avisar. Eu perdi tudo. Vamos casar mesmo assim? Riu sozinho. Depois chorou. Não por orgulho ferido, mas pela impotência de não saber como se manter de pé diante da mulher que mais amava. Passou a madrugada encarando o teto, vestindo e desvestindo a camisa branca, ensaiando mentiras aceitáveis. Talvez dissesse que tinha investido mal, ou que estava apenas reestruturando a empresa, ou talvez dissesse um pouco da verdade, o suficiente para justificar o medo, mas não tanto a ponto de assustá-la. Na manhã seguinte, não comeu nada. Mal conseguia respirar. Colocou o terno como quem veste uma armadura quebrada. Desceu, cumprimentou os padrinhos, apertou mãos, sorriu. Por fora, impecável. Por dentro, oco. E então, ela apareceu. Isadora entrou no salão como se trouxesse o sol preso ao véu. Seus olhos brilharam ao encontrá-lo.
Seu sorriso era de quem não via perigo algum. Ela estava radiante e ele estava prestes a implodir. Foi nesse momento que Miguel soube. Não poderia continuar. Casar com ela naquele estado seria um ato de covardia. Ela merecia a verdade, ainda que ele a perdesse para sempre. Quando ela se aproximou do altar, ele estendeu a mão, mas ao invés de segurá-la, virou-se para o celebrante. Me desculpa, antes da gente continuar, eu preciso falar uma coisa. A sala silenciou. Ele pegou o microfone com as duas mãos, como se aquilo fosse a última coisa que conseguiria fazer em pé. Respirou fundo. Isadora, eu perdi tudo. A empresa, o dinheiro, os contratos. Tá tudo acabado. Por um segundo, ninguém reagiu. Nem ela. Seus olhos se arregalaram, a boca entreaberta. Mas ela não se moveu. Os convidados começaram a murmurar. Alguns olharam para trás, outros pegaram o celular. O pai dela, César, apertou os punhos. Beatriz, a mãe, fechou os olhos devagar, como quem ouve um presságio. Miguel continuou. Eu escondi porque estava com medo, não de falhar, mas de te perder. E talvez agora eu tenha perdido mesmo. Um suspiro escapou de alguém da segunda fila. César levantou-se. Isso é um ultraje, disse a voz firme. Você transforma o casamento da minha filha num espetáculo patético. Isadora tentou responder, mas ele ergueu a mão. Você não tem nada, Miguel, e minha filha não vai desperdiçar a vida com um homem que não pode lhe dar segurança. Miguel abaixou o olhar. Não havia defesa que coubesse ali. Ele só queria que Isadora falasse. Qualquer coisa. Mas ela apenas ficou ali, parada, com a verdade escorrendo no chão como as pétalas brancas do corredor. O casamento foi interrompido. Os músicos pararam. Os convidados se dispersaram. Isadora não chorou. Subiu para a suíte ainda de vestido, sem dizer uma única palavra. Miguel permaneceu no altar vazio, o microfone largado, o peito aberto e nada, absolutamente nada que pudesse fazer para consertar. Você já teve que contar uma verdade que podia destruir tudo, só para se sentir inteiro de novo? Se já viveu algo assim, ou sentiu esse nó na garganta, comenta só sim. É um jeito silencioso de dizer eu entendo, e pode ter certeza, eu vou estar lendo. Horas se passaram. O casarão, antes vibrante, agora era só um eco de passos vazios e buquês esquecidos. Na suíte, Isadora ainda vestia o mesmo vestido, mas agora ele parecia mais uma armadura do que um sonho. Ela estava diante do espelho, mas não via a noiva do dia anterior. Via uma mulher no centro de uma escolha que ninguém podia fazer por ela. As palavras de Miguel ecoavam como um sussurro ácido. Eu perdi tudo. Mas não foi isso que mais doeu. Foi o silêncio que ela sentiu crescendo entre os dois nas últimas semanas. A distância invisível. Ela havia notado e escolheu ignorar. Não por ingenuidade, mas por esperança. Sentou-se na poltrona perto da janela. A luz entrava cortando o ar em feixes dourados. Ali, naquele silêncio espesso, Isadora voltou no tempo. Lembrou da primeira noite em que ele a levou para jantar. Não foi um restaurante caro. Foi um food truck parado em frente a um teatro alternativo. Miguel pediu hambúrguer vegetariano, tropeçou nas palavras, derramou refrigerante na própria calça, e ela nunca tinha achado alguém tão autêntico. Ele falou de como sentia medo de não ser suficiente. Ela falou da mãe, Beatriz, e de como aprendeu a ser discreta num mundo de aparências. Naquele encontro, os dois não tinham nada, a não ser coragem de se mostrar. E talvez isso tivesse sido o verdadeiro começo. Voltar para o casamento agora? Impossível. Mas também não conseguia simplesmente ir embora, porque mesmo entre os cacos, Isadora ainda via algo verdadeiro ali. A maioria das pessoas finge. Miguel teve coragem de se despir diante de todos. Ela respirou fundo, levantou-se devagar, tirou o véu com calma e deixou-o sobre a cadeira. Olhou para o vestido com um misto de ternura e frustração e sussurrou. Não é o fim. Ainda não.
Ela não sabia se ainda o amava da mesma forma, mas sabia que queria entender. Queria ouvir, sem pressa, o que ele tinha a dizer agora que tudo tinha ruído. Pela primeira vez naquele dia, ela quis tentar. Na manhã seguinte, Isadora desceu as escadas do casarão quando o sol mal havia tocado os azulejos da varanda. Miguel estava sentado sozinho no jardim dos fundos, ainda de camisa branca, com os punhos abertos sobre os joelhos e os olhos presos em nada. Quando ela apareceu, ele não disse nada. Só ficou ali, esperando o golpe que achava merecer. Mas ela não gritou nem chorou. Apenas sentou ao lado dele, como quem se senta ao lado de um luto que ainda não entende. Depois de um tempo, Isadora falou: "Você deveria ter me contado." "Eu sei," ele respondeu. "Eu não estou dizendo que teria sido fácil, mas eu merecia saber. Eu tive medo de virar só mais um fracasso na sua vida." Ele murmurou. Ela ficou em silêncio. E então, simplesmente estendeu a mão. Miguel segurou. Pela primeira vez em dias, sentiu que respirava inteiro. Na semana seguinte, eles desapareceram. Foram para um chalé emprestado por uma amiga de Isadora, no interior de Ubatuba. Sem Wi-Fi, sem imprensa, sem expectativas. Miguel passou os primeiros dias em silêncio, deitado na rede, sem saber o que fazer, sem um e-mail para responder. Isadora, ao contrário, começou a pintar. Voltou a desenhar com carvão, sujando as mãos e o chão com traços imperfeitos. A cada dia, se sentia um pouco mais viva. Miguel, aos poucos, começou a escrever. Não código, mas textos sobre o que sentia, sobre o medo de cair, sobre o orgulho de não pedir ajuda. Uma noite, ela o pegou lendo em voz alta, para ninguém, numa varanda escura. "Isso é bom," ela disse. "É só um rascunho," ele respondeu. "Justamente por isso é real." Juntos, cozinhavam em silêncio. Dividiam o mesmo cobertor no sofá velho. Riam de piadas bobas. Era simples. E por isso mesmo, poderoso. Ali, sem luxo, sem maquiagem, sem contratos, o amor voltou a caber. Mas o mundo não tinha esquecido deles. E a realidade, em breve, bateria à porta de novo. Na terceira semana no chalé, o celular de Miguel voltou a ter sinal. Bastou isso para que o peso do mundo encontrasse a porta entreaberta. Mensagens de cobrança, notificações judiciais, convites cancelados e um e-mail em destaque. "Seu nome agora está vinculado à falência. Não podemos seguir com o contrato." Miguel fechou o notebook com raiva. Isadora o observou de longe, enxugando o pincel na barra do vestido que usava como avental. Naquela noite, eles discutiram. "Você não pode simplesmente desaparecer do mundo, Miguel. Eu não quero viver na sombra disso." "E você acha que eu quero?" Ela calou-se. O silêncio voltou, mais denso. Nos dias seguintes, a tensão se instalou. Pequenas farpas, olhares evitados. O medo voltava a sussurrar. Será que esse amor sobrevive sem glamour? Certa manhã, Isadora acordou e encontrou o laptop de Miguel aberto. Na tela, uma página de empréstimo emergencial preenchida. Só faltava clicar em confirmar. Ela fechou a tampa devagar. Esperou ele voltar da caminhada e disse apenas, sem atalhos: "Eu tô tentando, Isa. Mas eu tô cansado de ser só o cara que quebrou. Você não é isso. É como todos me olham agora. Até você. Eu te olho assim porque te conheço. Não porque te julgo." Miguel sentou-se no chão, encolheu os ombros. Pela primeira vez, chorou na frente dela sem tentar esconder. Naquela semana, tomaram uma decisão. Recomeçar de verdade. Sem truques, sem fingimentos. E com a humildade de quem perdeu quase tudo. Menos a chance de fazer diferente. Isadora enviou um conto antigo para uma revista digital independente. 3 dias depois, recebeu a resposta. Publicado. Ela chorou. Não por prestígio, mas por ter reencontrado algo que julgava morto dentro dela. Na mesma semana, Miguel recebeu um convite para palestrar numa universidade pública. O tema? Como falir, e o que isso ensina sobre quem você realmente é. Ele hesitou.
Vão rir de mim. Talvez, Isadora disse. Mas talvez alguém lá precise da sua verdade. Miguel foi. Tremeu, engasgou, mas falou. E quando terminou, ninguém aplaudiu de pé. Mas ninguém o olhou como o cara que fracassou. Pela primeira vez, ele não precisava se esconder atrás de nada. Poucos dias depois da palestra, o telefone de Isadora tocou. Era seu pai. Precisamos conversar, ele disse, com aquele tom contido que precedia algo importante. Ela hesitou, mas marcou. O encontro foi em um restaurante discreto, longe dos holofotes. César Melo chegou pontualmente. Terno cinza, olhar firme. Beatriz, como sempre, calada, observadora. Ele não perguntou como ela estava, nem sobre o conto publicado. Foi direto. Conversei com alguns colegas. Se Miguel quiser, posso apresentar investidores. Por quê? Isadora perguntou surpresa. Porque acredito que ele ainda tem algo a oferecer. Mas tem uma condição. Ela já esperava. Ele aceita o apoio, mas se afasta de você. Discretamente. Você quer comprar o fim da nossa história? César respirou fundo. Eu quero te proteger. Você construiu um futuro. Não precisa carregar o fracasso de ninguém. Isadora não respondeu de imediato. Apenas se levantou. Se ele aceitar isso, então talvez eu nunca tenha conhecido o homem que pensei amar. Naquela tarde, ela contou tudo a Miguel. Ele ouviu calado, os olhos fixos no chão de madeira. Depois se levantou, pegou as chaves do carro e saiu sem dizer uma palavra. Dirigiu até o prédio antigo de César. Foi sozinho, sem blazer, sem escudo. Na recepção, disseram que ele o aguardava. Miguel entrou. A sala de reuniões era fria, panorâmica, com vista para a cidade que um dia foi sua. César o recebeu com um leve aceno. Você é um homem inteligente. Não precisa desperdiçar sua chance por orgulho. Miguel sentou. Quando eu estava no topo, fingia saber quem eu era. Mas era só um garoto desesperado para ser aceito. Isso é autoindulgência. Não, isso é lucidez. Fez uma pausa. Depois continuou firme. Eu não vou trocar Isadora por um cheque. Está se sabotando. Não, estou me escolhendo. Pela primeira vez, estou fazendo isso por mim. César o olhou como se tentasse decifrar se aquilo era coragem ou tolice. Então tirou os óculos, cruzou os braços e falou. Vai se arrepender. Miguel se levantou. Talvez. Mas vou me arrepender como o homem que ela conheceu. E não como quem aceitou vender o amor dela por conveniência. Naquela noite, contou tudo a Isadora. Ela não disse nada. Apenas se aproximou, encostou a testa no peito dele e ficou ali. Foi por esse homem, ela sussurrou, que eu disse sim. E ali, entre os erros, entre as rachaduras, entre tudo o que tinham perdido, havia algo novo. Não era o mesmo amor de antes. Era mais forte, mais honesto, mais deles. Meses depois, ninguém mais falava do casamento interrompido. A imprensa seguiu para a próxima tragédia. As redes sociais encontraram novos escândalos para consumir. Miguel e Isadora viviam em um sobrado simples, num bairro arborizado de São José dos Campos, sem porteiro, sem painel solar, sem garagem de luxo, mas com uma varanda iluminada onde o sol da tarde pousava sem pressa. Isadora abriu uma pequena galeria coletiva com outras artistas locais. Pintava no andar de cima, cercada por telas inacabadas e cheiro de tinta fresca. Miguel transformou o quartinho dos fundos num estúdio de gravação improvisado. Ali, começou a gravar um podcast semanal, Quedas Notáveis. Histórias de pessoas que perderam tudo e ainda assim escolheram continuar. Ninguém viralizou, mas as mensagens chegaram. Comentários anônimos dizendo: sua história me salvou hoje. Em uma manhã chuvosa de sábado, os dois tomavam café na padaria da esquina. Miguel lia um jornal amassado. Isadora rabiscava guardanapos com pequenas figuras sem pretensão. Você sente falta? Ele perguntou. Do quê? Da vida que a gente quase teve. Ela pensou um instante. Depois sorriu. Não. Ele riu.
sem saber se era por alívio ou por gratidão. Eu também não, disse. Voltaram para casa de mãos dadas, sem anéis, sem alianças, mas com uma calma que nenhum contrato jamais teria garantido. No quintal, as plantas que ela mesma cultivava estavam cobertas de orvalho. Miguel ficou parado na porta, observando enquanto Isadora afastava as folhas com cuidado. Ela se virou e o chamou com um gesto simples. Vem. E ele foi. Ali, entre vasos de barro e cheiro de terra molhada, o mundo parecia recomeçar todos os dias. Ela não venceu o mundo, mas venceu o que havia dentro dela. E ele, enfim, sabia quem era, sem precisar provar nada a ninguém. Miguel passou boa parte da vida acreditando que valor era sinônimo de resultado, que ele só merecia amor se estivesse por cima, entregando vitórias, impressionando o mundo. Demorou a entender que há uma coragem silenciosa muito maior do que a dos grandes feitos. A coragem de continuar sendo quem se é, mesmo quando tudo desaba. Ele não reconstruiu um império, reconstruiu algo mais raro, a liberdade de ser verdadeiro. Isadora, por sua vez, percebeu que não se tratava de escolher entre o amor e a razão, mas de encontrar alguém que não a afastasse de si mesma, que não apagasse a mulher que ela foi ensinada a controlar, para caber em moldes que nunca serviram. Ela aprendeu que amar não é salvar ninguém, é permanecer quando há verdade e partir quando não há. Juntos, eles entenderam que cair não os tornou menos dignos, apenas mais humanos. E talvez seja essa a pergunta que fica: quem é você quando tudo o que te dava segurança desaparece? Será que você também está tentando segurar as pontas de um castelo que já caiu? Será que está mantendo uma máscara, achando que só assim será amado, respeitado, escolhido? Talvez seja a hora de se perguntar: se eu não tiver mais nada a oferecer, quem fica? Porque às vezes é no fundo do poço que a gente finalmente encontra chão. Se essa história te tocou de algum jeito, se fez você lembrar de alguém, ou até de você mesmo, deixa um like. Isso nos mostra que vale a pena continuar contando histórias que importam. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio cada um com muito carinho e sempre respondo quem tira um tempinho para comentar. É assim que a gente se conecta de verdade. Se você acredita no poder de histórias sinceras, se inscreve aqui. O canal está só começando e cada nova inscrição me dá fôlego para continuar. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela e continua aqui comigo. Te encontro no próximo vídeo.